Começou. Então, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao grupo de pesquisa FENO, Banquete Fenomenológico da PUC-PR. No encontro de hoje, será abordado o corpo a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty. E quem irá apresentar será o Bruno Ortega. Ele é bacharel em filosofia e mestrando em filosofia na PUC-PR. Pesquisa temas como fenomenologia do corpo e Merleau-Ponty, cognição incorporada, autoconsciência corporal, prezando pela relação entre esquema corporal e imagem corporal. Hoje nós teremos também o debatedor, né, que é o nosso método agora, que será o professor Erickson Falabretti, do PPGF PUC-PR. Ele é também pró-reitor de desenvolvimento educacional da PUC-PR, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia e pós-doutoramento em filosofia na Universidade Jean Moulin, Lyon 3. Desenvolve pesquisa em filosofia política e fenomenologia. Então, pessoal, professor Erickson, Bruno, a palavra de vocês. Você quer fazer algumas palavras, professor, antes ou posso já começar apresentando? Não, eu vou deixar para falar no final, sim, né? Porque eu sou um debatedor, né? Então, vou anotar tudo com muita atenção aqui. Beleza. Mas então, brincadeira, boa sorte aí, vamos lá, vamos aprender com você, tá bom? Espero ajudá-los aí, vai ser bastante conteúdo. Legal, vamos lá. Boa noite a todos que estão online conosco neste encontro do grupo Pesquisa FENO e aos nossos espectadores que estarão nos escutando também a partir da gravação do encontro no canal do YouTube. É com enorme prazer e alegria que estou aqui para apresentar o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, sobre o qual estou desenvolvendo minha pesquisa e minha dissertação de mestrado em filosofia na PUC-Paraná. Parte da minha fala diz respeito à minha pesquisa e espero instigá-los para um banquete cronológico, do qual espero contar com vossa participação e aprender convosco por meio dessa experiência dialógica. Mas devo pedir hoje um pouco de paciência comigo, pois estou com dor de garganta e pode ser que afete a minha dicção. Antes de começar essa apresentação, necessito fazer alguns breves esclarecimentos no que tange a falar da filosofia do corpo em Merleau-Ponty, visto que o corpo é o eixo metodológico e o cerne de sua filosofia, tal qual o cogito é para Descartes, estando presente desde a obra A Estrutura do Comportamento até o seu manuscrito póstumo O Visível e Invisível. Tendo isso em mente, eu optei por discorrer apenas a respeito de sua concepção de corpo, presente em sua primeira fase filosófica, abordando alguns recortes teóricos e sintéticos do que se encontra presente nos seguintes livros: A Estrutura do Comportamento, O Primado da Percepção e suas Consequências Filosóficas, e A Fenomenologia da Percepção. No entanto, a análise de hoje se centrará mais na obra da Fenomenologia da Percepção. Tomando nota disso, começo por situá-los no que o Merleau-Ponty propõe como projeto teórico em sua Fenomenologia do Corpo, que visa propor uma fenomenologia descritiva acerca da experiência. Alguém quer falar? Perdão? Alguém gostaria de falar? Ok. Projeto teórico em sua fenomenologia do corpo, que visa propor uma fenomenologia descritiva acerca da experiência perceptiva a partir do corpo vivido, em primeira pessoa, como facticidade de um existir no mundo. Este corpo está entrelaçado e engajado com o mundo, as coisas e os outros, precedendo qualquer forma de conhecimento científico ou objetivo, tal como consta na seguinte citação, abre aspas, solicitamos que desliguem o áudio. Perdão. Abre aspas, não sou o resultado ou o entrelaçamento de múltiplas causalidades que determinam meu corpo ou minha psique. Não consigo pensar em mim como uma parte do mundo, como um simples objeto de biologia, psicologia e sociologia. Não posso me encerrar no universo da ciência. Tudo o que sei do mundo, mesmo por meio da ciência, sei em uma perspectiva que é minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos científicos não teriam sentido. Todo o universo da ciência é construído sobre um mundo vivido, e se quisermos pensar a ciência com rigor, apreciar precisamente seu sentido e seu alcance, devemos primeiro despertar aquela experiência do mundo da qual a ciência é a expressão de segunda ordem. A ciência não tem, nem nunca terá o mesmo sentido ontológico do mundo percebido, pela simples razão de que a ciência é uma determinação ou uma explicação desse mundo. Fecha aspas. Essa posição crítica ao cientificismo surge ao tratar da concepção de corpo e da sua função a partir da análise e desconstrução de teses e hipóteses alheias,
as mais das vezes de caráter científico e do que ele intitula como os preconceitos tradicionais, os quais são o empirismo e o intelectualismo, que reduzem o corpo ou a uma concepção mecânica ou algo totalmente causal. Desse modo, Merleau-Ponty procura propor uma ontologia que pretende ultrapassar a dicotomia entre sujeito e objeto, originária do dualismo cartesiano, e resgatar o horizonte de vivência inerente do nosso corpo. Nota-se, portanto, a dimensão da tarefa a que Merleau-Ponty se propõe, sendo o conceito de corpo a chave para a sua resolução. Tamanha é sua centralidade que o corpo próprio estabelece uma relação intrínseca com outros conceitos fundamentais, como espaço, tempo e liberdade. Assim, Merleau-Ponty inicia sua obra, no caso aqui a obra Fenomenologia e Percepção, com a questão da pergunta o que é fenomenologia. Trata-se de descrever a nossa experiência tal como ela é, com uma alternativa de aprender a realidade de modo a não destituí-la de alguma significação própria. A descrição, diferentemente da definição que atua na lógica dualista moderna, só é acessível a um método fenomenológico, pois este não se define, se opera. Ele retoma a matriz fenomenológica de Husserl e de Heidegger para propor seu projeto fenomenológico próprio, segundo Merleau-Ponty, abre aspas, é em nós mesmos que encontramos a unidade da fenomenologia e seu verdadeiro sentido, fecha aspas. Isso porque é a partir de nosso contato com o mundo que podemos conhecer, ou antes, a partir de nosso corpo. Este conhecimento é diferente daquele conhecimento posto pela tradição, que ou bem se dava passivamente ou ativamente. Ou seja, ou as coisas têm um sentido em si, ou há um sujeito que possui uma consciência que põe o conhecimento no mundo. Merleau-Ponty pretende voltar às coisas mesmas, e como enuncia, abre aspas, retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, fecha aspas. Essa concepção não é a mesma da fenomenologia de Husserl, visto que o retorno de Merleau-Ponty não é a redução dos juízos ou a época de Husserl. De fato, Merleau-Ponty afirma que, abre aspas, a lição mais importante que a redução nos ensina é a impossibilidade de uma redução completa, fecha aspas. Isso se deve ao fato de que o retorno às coisas mesmas, isto é, a experiência perceptível como ela é vivida, não não é um recuo para o ponto de vista da consciência pura, uma esfera interna isolada dos acontecimentos no mundo, mas uma recondução à relação perceptiva sobre a qual se constitui toda e qualquer relação a objetos, e, na verdade, a relação primordial ao próprio mundo. O mundo já está ali antes de qualquer análise que possa ser feita. Logo, a questão que se coloca é como perceba este mundo, ou melhor, como uma subjetividade tem acesso ao mundo. Para isso, ele propõe que o acesso da subjetividade ao mundo se dê corporalmente. Perspectiva esta que, de certa medida, já se encontrava na obra A Estrutura do Comportamento, quando Merleau-Ponty procura explicar a relação entre consciência e natureza, criticando o behaviorismo, o qual ignora o fato de que o organismo não é uma soma de... o qual defende de que o organismo... o qual ignora o fato de que o organismo não é uma soma de reações e a determinados estímulos. Os reflexos são já produzidos no quadro de uma relação global do organismo ao seu Umwelt, que seria o próprio conceito do Jacob von Exkel, que quer dizer ambiente. De tal forma que é esta relação primordial ao Umwelt que explica as relações particulares e até a possibilidade dos estímulos contarem para ele como estímulos. A abertura do organismo ao seu Umwelt tem, no entanto, o caráter de uma intelecção, de uma cogitatum. Ela corresponde, segundo Merleau-Ponty, a um olhar pré-objetivo, no qual constituiria precisamente o nosso ser no mundo. O sentido do que o mundo oferece não se encontra, abre aspas, totalmente articulado, fecha aspas. O seu sentido total não é inteiramente possuído, o mundo não oferece ao corpo senão uma significação prática. Ele, abre aspas, não convida senão a um reconhecimento corporal, fecha aspas. Por esse ângulo, Merleau-Ponty tenta unificar na experiência corporal o sujeito e o objeto. Além dessa tensão dialética que se instaura no próprio sujeito, que será uma consciência encarnada ou um corpo próprio que visa o próprio mundo vivido se dá a perceber assim como as coisas. Há atividade e passividade na dinâmica da relação do sujeito com o mundo. Eu comecei a refletir. Minha reflexão é reflexão sobre um irrefletido. Ela não pode ignorar-se a si mesma como acontecimento. Logo, ela se manifesta como uma verdadeira criação, como uma mudança de estrutura da consciência. E cabe-lhe reconhecer para quem de suas próprias operações. O mundo que é dado ao sujeito, porque o sujeito é dado a si mesmo.
É na percepção que, pela primeira vez, se constitui qualquer coisa para nós. A constituição de uma camada de sentidos sensíveis está sempre já pressuposta em qualquer relação a objetos, seja essa relação aquela constituída pelas ciências ou mesmo a do mero senso comum. É precisamente por o senso comum e a ciência esquecerem a origem dos objetos na percepção que é necessário voltar a despertar fenomenologicamente essa relação primordial. Abre aspas, é necessário que encontramos a origem do objeto no coração da nossa experiência, que descrevemos a aparição do ser e do que que compreendamos com paradoxalmente a para nós o em si. Fecha aspas. Para complementar isso, cabe evidenciar que, para ele, o objeto visto não é a soma de uma série de perfis ou esboços. Pelo contrário, é visto diretamente e aprendido de uma maneira que não se forma um conceito mental de um objeto com base em experiências sensoriais, mas é, abre aspas, constituído no domínio que meu corpo exerce sobre ele. Não é, antes de tudo, um significado para o entendimento, mas uma estrutura acessível à inspeção pelo corpo. Fecha aspas. Portanto, para Merleau-Ponty, a percepção não é de um cogito ou uma impressão objetiva do mundo externo em um cogito ou mente. Não depende do cogito, mas de todo o corpo sujeito em movimento com o mundo. Por isso, o Merleau-Ponty busca destacar a importância do corpo como ponto central de nossa experiência do mundo. Para ele, o corpo não é apenas um objeto físico, mas um meio pelo qual experienciamos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Trata-se antes do corpo que cada um de nós chama o seu, o corpo que cada um de nós é e vive. Trata-se, sendo portador de intencionalidade até da forma de intencionalidade mais básica e primordial. O corpo não pode ser concebido segundo as categorias modernas tradicionais, expressas na terminologia de Merleau-Ponty como as categorias do em si e do para si. Ou melhor, o corpo como meu corpo não é nem um processo que decorra de forma totalmente independente da consciência e obedecendo a mecanismos cegos da natureza, nem tem a propriedade de uma consciência concebida ao modo cartesiano, ou seja, uma consciência totalmente transparente de si próprio e do mundo, que não deixe espaço à ambiguidade ou à opacidade. O corpo tem de se compreender antes como aquilo que Merleau-Ponty designa como existência ou ser no mundo, heteromundo. Além de que é através da relação com o mundo que se fornece o meio, o milieu, pelo qual vivenciamos por habitar um corpo, do qual propicia o campo perceptivo de acordo com o seu esquema corporal e com a motricidade em relação ao mundo natural. Este mundo é descrito como, abre aspas, o horizonte de todos os horizontes e o estilo de todos os estilos, que garante que minhas experiências têm uma unidade dada, não desejada, por trás de todas as rupturas da minha vida pessoal e histórica. A contrapartida do mundo natural é a existência dada, geral e pré-pessoal em mim das minhas funções sensoriais. Fecha aspas. Esse contexto configura-se holisticamente uma relação de figura e fundo, oriunda da Gestalt Psychology, tal como pode ser demonstrado acerca desta configuração da Gestalt na percepção com um pano de fundo do qual todos os atos se destacam e são pressupostos por eles. Passível de ser apresentada na seguinte frase de Merleau-Ponty de que, abre aspas, cada parte desperta a expectativa de mais do que contém. E essa percepção elementar, portanto, já está carregada de um significado. O algo perceptivo está sempre no meio de outra coisa, sempre faz parte de um campo. A impressão pura não é, portanto, apenas descobrível, mas imperceptível, e, portanto, inconcebível como um momento de percepção. Fecha aspas. Perante esse excerto, é possível constatar que Merleau-Ponty alega que o significado é intrínseco ao campo fenomenal ou perceptivo, uma derivação fenomenológica da afirmação dos psicólogos da Gestalt, de que a organização é inerente a este campo, que é resultante da relação entre a espacialidade corporal com o horizonte do espaço exterior do mundo natural. Isso se encontra em evidência desde o manuscrito resultante de uma comunicação do Merleau-Ponty à Sociedade Francesa de Filosofia, denominado por O Primado da Percepção e suas Consequências Filosóficas, bem como pode ser visto no seguinte trecho, ao defender de que a percepção não é um ato intelectual. Abre aspas, o que me interdita tratar minha percepção como ato intelectual é que um ato intelectual captaria o objeto ou como possível ou como necessário, e que ele é, na percepção real, ele se oferece como a soma interminável de uma série indefinida de visáveis perspectivas, cada uma das quais lhe concerne e nenhuma das quais o esgota. Para ele, não é um acidente oferecer-se a mim deformado segundo o lugar que ocupo. É a esse preço que ele pode ser real. A síntese perceptiva deve, portanto, ser consumada por aquele que puder, a uma só vez, delimitar nos objetos certos aspectos perspectivos, os únicos atualmente dados, e ao mesmo tempo superá-los. Esse sujeito que assume um ponto de vista é o meu corpo,
como campo perceptivo e prático, enquanto meus gestos têm um certo alcance e circunscrevem, como meu domínio, o conjunto dos objetos que são familiares para mim. A percepção é aqui compreendida como referência a um todo que, por princípio, não é captável, senão através de algumas de suas partes ou alguns de seus aspectos. A coisa percebida não é uma unidade ideal possuída pela inteligência, por exemplo, uma noção geométrica, é uma totalidade aberta para o horizonte de um número indefinido de visadas perspectivas, que se recortam segundo um certo estilo que define o objeto de que se trata. Fecha aspas. Posto isto, a experiência perceptiva deriva-se de um fenômeno corporal, sendo a percepção também essencialmente finita e perspectivista. Meu corpo, diz Merleau-Ponty, abre aspas, é meu ponto de vista sobre o mundo. Fecha aspas. Só posso ter um ponto de vista sobre o mundo estando no mundo, só consigo perceber o ambiente porque posso habitá-lo. Tendo todo esse panorama, conforme Souza, que é o artigo facilitador que enviado nos 2 grupos lá do grupo Pesquisa Fena, ele coloca como uma possível resposta ao que seria a própria interpretação que Merleau-Ponty propõe sobre o corpo próprio, que pode ser encontrada no 5º capítulo da parte 1 do livro da Filologia da Percepção, que é o corpo como ser sexuado. Esse capítulo é dedicado à sexualidade, abre aspas, a nossa finalidade permanente é de pôr em evidência a função primordial através da qual fazemos existir para nós, assumindo o espaço, o objeto ou o instrumento, e de descrever o corpo como lugar dessa apropriação. Fecha aspas. Diante deste fragmento, é possível assimilar que o corpo é a forma mais primordial de intencionalidade, aquilo que Heidegger conceitualizou como o nosso Interweltsein, aquela forma de intencionalidade que faz que exista alguma coisa para nós. Isto é, a forma de intencionalidade primordial que sustenta todas as outras e da qual todas dependem. Logo, vamos nos centrar no fato aparentemente novo, por comparação com Husserl e Heidegger, de que o sujeito dessa intencionalidade é o corpo. Essa condição envolve o corpo como um campo intencional, como um vetor para o mundo. Assim, antes de tudo, somos no mundo, estamos no mundo, a partir desse nosso corpo, somos uma consciência encarnada que a todo instante visa o mundo. Estamos condenados a um sentido no mundo. Por fim, a partir da noção de intencionalidade, é o que traz a ideia de um corpo fenológico, pois se toda consciência é consciência de algo, e toda consciência é encarnada, este corpo não é mais apenas matéria, um conjunto, parte e essas partes, é um corpo vivido que tem existência e intencionalidade. Por consequência, para Merleau-Ponty, abre aspas, trata-se de reconhecer a própria consciência como projeto do mundo, destinado a um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção ao qual ela não cessa de se dirigir. Para isso é uma abordagem mais centrada ainda na perspectiva de Merleau-Ponty acerca do corpo próprio, cabe começar pelo seguinte paradoxo que Merleau-Ponty expõe no final da introdução da parte 1 da Filologia da Percepção, que é, abre aspas, não podemos permanecer nessa alternativa entre não compreender nada do sujeito ou não compreender nada do objeto. É preciso que reencontremos a origem do objeto no próprio coração de nossa experiência, que escrevemos a aparição do ser e compreendemos como paradoxalmente há para nós o em si. Fecha aspas. É justamente nessa tensão de que o corpo se mostrará como o sujeito da percepção e não uma alma para a qual o corpo fosse um mero instrumento. O que impede o meu corpo de ser completamente constituído como objeto é precisamente o fato de ser através dele que há objeto para mim. Nota-se que o corpo vem, assim, em certa medida, ocupar o lugar que o sujeito tinha na tradição transcendental. Neste ponto, vale observar que, assim como na maior parte dos textos do próprio filósofo Merleau-Ponty, não há propriamente uma refutação das teorias existentes aqui, em particular no mecanicismo e do intelectualismo. O Merleau-Ponty descreve a teoria e mostra como ela própria chega a um limite. E mais que isso, como a própria teoria nos abre para uma perspectiva que ela não soube abarcar. Quer dizer, como cada uma dessas linhas de pensamento ultrapassa a si mesmas, exigindo uma releitura ou ainda mais uma refundação epistemológica a partir da unidade do corpo próprio. Nessa perspectiva, Merleau-Ponty inicia o seu aprofundamento a respeito do corpo com análise, como bem descreve seu título no primeiro capítulo, que é o corpo como objeto e a fisiologia mecanicista. A definição clássica dada ao objeto como parte extra partes, o que também significa matéria, pode ser observado desde a estrutura do comportamento. Nesta outra obra, anterior à Filologia da Percepção, Merleau-Ponty analisa os níveis de estruturação do comportamento, desde seres mais simples aos mais complexos. Já neste caso,
Merleau-Ponty aponta os limites do mecanicismo, reconfigurando as noções de vida, do simbólico e da matéria, como diferentes níveis de estrutura, que por sua vez são observáveis no comportamento. No limite, a estrutura é comportamento que tem um princípio de articulação interno das partes, ou que é pela própria relação das partes que se estabelece o conjunto. O corpo, portanto, é um conjunto de partes relacionais. Voltando à análise do capítulo 1, da fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty explora a fisiologia mecanicista, que supunha que o corpo era um objeto entre outros, possuindo relações mecânicas entre suas partes, para logo demonstrar que, abre aspas, a consciência do corpo invade o corpo, a alma se espalha em todas as suas partes, comportamentos travados a seu setor central. Fecha aspas. Merleau-Ponty segue, então, analisando o caso do membro fantasma para constatar no doente o que é tão prontamente relacionado ao normal, mas que se furtaria a análise. Nesse caso, ele reflete acerca da ambiguidade temporal existente entre o corpo habitual. O corpo habitual é este que, no caso do membro fantasma, que ele está fazendo análise lá de um ex-soldado que se aposentou, que teve que amputar sua perna, que nos relatos fala que o cara ainda sentia a existência da perna, a ponto de até sentir a coceira no membro em respectivo. Então, o corpo habitual se apresenta como uma maneira pré-pessoal de existência ou uma quase presença do passado, daquele membro que fazia parte do corpo, do esquema corporal em si. Isto é, o que já existia em mim anteriormente, como parte aderente da minha condição de ser no mundo corporalmente. E o corpo atual seria como ele se apresenta, sem o membro, ser como uma maneira existencial pessoal da atual conjuntura corporal. A partir dessa diferenciação, que fica em evidência, no caso do membro fantasma, um possível entendimento do movimento de ser no mundo, já que a explicação não é suficiente apenas na articulação entre os fatos fisiológicos e os fatos psíquicos. Merleau-Ponty chega ao ser no mundo através do corpo, que ainda não tem uma evidenciação própria aqui, intencionalidade propriamente dita, mas, abre aspas, tenho consciência do mundo por meio de meu corpo, fecha aspas. No mais, o corpo não existe de forma inerte no mundo, ele esboça o movimento da existência. Daí decorre que somos consciência de algo e nos lançamos ao mundo, partindo para a análise do capítulo 2, a experiência do corpo e a psicologia clássica. Nesse sentido, Merleau-Ponty afirma que a psicologia clássica atribuía características ao corpo próprio compatíveis com o estatuto de objeto. Há um certo tipo de permanência do corpo, que é sua comunicação com o mundo, abre aspas, o que o impede de ser alguma vez objeto, de estar alguma vez completamente constituído. É o fato de ele ser aquilo porque existem objetos. Fecha aspas. Além disso, essa permanência do meu corpo é, para mim, o que Merleau-Ponty chama de hábito primordial. Com isso, ele quer dizer que é o meio pelo qual outros objetos são revelados. Abre aspas, para que minha janela me imponha uma perspectiva sobre a igreja, meu corpo deve primeiro me impor uma perspectiva sobre o mundo. Fecha aspas. Consequentemente, o movimento e a experiência deste corpo fazem com que o psicológico se descubra como experiência. Abre aspas, quer dizer, enquanto presença em distância ao passado, ao mundo, ao corpo e ao outro. Fecha aspas. Por ser ainda um acontecimento interior, a união entre a alma e o corpo devia ser, então, uma possibilidade da própria consciência. Essa experiência ou comunicação com o mundo mostra esse ser no mundo, onde o meu corpo não está na minha frente, ao contrário, ele sempre está, abre aspas, às margens de todas as minhas percepções, fecha aspas. Em seguida, Merleau-Ponty aborda os capítulos 3, as passarelas do corpo próprio e a motricidade, e o 4, a síntese do corpo próprio, maneira como o corpo próprio se organiza e realiza uma síntese da experiência corporal no mundo vivido. Ele inicia com uma análise do esquema corporal, que mede com uma forma de espacialidade posicional e situacional do corpo vivido, destacando a maneira única como percebemos nossos corpos em comparação a objetos externos. Merleau-Ponty argumenta que não compreendemos nossos corpos como meros objetos no espaço, em vez disso possuímos uma consciência integrada da posição do nosso corpo por meio de um esquema corporal dinâmico. Este esquema atua como um conjunto de princípios sensório-motores, habilidades motoras e mecanismos de controle que permitem e restringem o movimento e a manutenção da postura corporal. Assim, o esquema corporal não é apenas uma coleção de associações, mas uma consciência global que integra ativamente as partes do corpo, com base em sua
relevância para nossas ações. Ele representa uma unidade intersensorial e espaço-temporal, alcançada por meio do estilo, que organiza o corpo à medida que funciona em comunhão com o seu ambiente, viabilizando a finalidade pré-cognitiva do corpo consigo mesmo e com o mundo que ele habita. A partir dessa elucidação, Merleau-Ponty analisa o caso do paciente Schneider, que sofre de cegueira psíquica. Schneider pode executar movimentos concretos, mas mas apresenta dificuldades com movimentos abstratos, pois não consegue isolar as ações de seus contextos e não há uma unidade integrada de experiência. A relação de seu corpo com os estímulos e sua incapacidade de perceber seu corpo com precisão destaca uma interrupção de sua relação vivida com o seu próprio espaço corporal. Por exemplo, ao tentar estimular um movimento, como martelar, ele não consegue executar a ação isoladamente, refletindo a complexidade de sua relação com o espaço e a motricidade. Ora, se um corpo ocupa um lugar no espaço, é preciso entender como se dá tal relação. O espaço e o tempo são duas categorias caras da filosofia, e Merleau-Ponty, mais uma vez, através do corpo próprio, subverte o pensamento moderno. O filósofo descreve a espacialidade do corpo próprio como, abre aspas, longe de meu corpo ser para mim apenas um fragmento de espaço. Para mim, não haveria espaço se eu não tivesse corpo. Fecha aspas. Isso significa que, para ele, a espacialidade corporal é o desdobramento do modo de existência do ser corporal em relação ao seu espaço. Aqui está subentendida a estrutura de figura e fundo da Gestalt, em que o horizonte do espaço exterior é o espaço do espaço exterior e o espaço corporal se relacionam. O corpo gera espaço, é na ação que a espacialidade do corpo se realiza, aliás, considerando o corpo em movimento, vê-se melhor como ele habita o espaço e também o tempo, porque o movimento não se contenta em submeter-se ao espaço e o tempo, eles os assumem ativamente. Fecha aspas. Sendo assim, na ação, o elemento tempo deve entrar na equação, tornando-a mais complexa, e note-se ainda que não é nosso corpo objetivo que movemos, mas nosso corpo fenomenal. Já que, abre aspas, ao contrário dos objetos exteriores, movo o meu corpo diretamente, não o encontro não encontro num lugar do espaço objetivo para o levar a um outro. Não tenho necessidade de eu procurar, ele está já comigo, não tenho necessidade de eu conduzir em direção ao tema do movimento, ele encontra-se lá desde o início e é nele que se lança. Fecha aspas. Novamente, através de mais análises do caso Schneider, Merleau-Ponty tece suas considerações para chegar ao arco intencional, que é o que nos abre ao mundo e que dá uma unidade sobreposta e interconectada de consciência, corporificação e mundo, manifestada por meio da experiência perceptiva corporificada do sujeito, sem contudo fechá-la em si mesmo. Em virtude de que a abertura de uma consciência encarnada ao mundo ocorre no tempo enquanto projeta-se para o futuro e recolhe os fios intencionais do seu passado. Neste caso, a motricidade insere-se a partir da ideia de que somos basicamente corpos animados, abertos e responsivos a um ambiente significativo. Isso se refere ao processo pré-reflexivo, isto é, antes da reflexão dada pelas sensações, de abertura intencional da corporificação subjetiva em relação ao mundo. Essa abertura significa que nosso ser corporificado é intencional em todo o sistema corporal, inclui níveis pré-noéticos de engajamento mundano, por meio da interação instigada pelo esquema corporal. Sendo, então, a motricidade a forma mais básica e original experienciada de intencionalidade, ela é experimentada como um eu posso e está intimamente relacionada à maneira como os hábitos estruturam o nosso mundo percebido, ao nos situar dentro de uma nova configuração de ação possível, mediada pela reconfiguração do esquema corporal. Isso pode fornecer uma forma de entendimento, abre aspas, aprendido quando o corpo o entendeu, isto é, quando o incorporou em seu mundo. E mover o corpo é mirar nas coisas por meio dele, ou permitir que o corpo responda à solicitação delas, que é exercida sobre o corpo sem nenhuma representação. Fecha aspas. À vista disso, ainda cabe explicar a concepção de hábito, que abre aspas, uma questão de um conhecimento em nossas mãos, que só é dado por um esforço corporal e não pode ser traduzido por uma designação objetiva. Fecha aspas. Dissecamos anteriormente que dizemos anteriormente que o corpo entende o seu mundo, já que para Merleau-Ponty entender é experienciar o acordo entre o que almejamos e o que é dado, entre a intenção e a realização.
e o corpo é nossa ancoragem em um mundo. Além de ser, abre aspas, abre aspas, o próprio movimento de expressão, ele projeta significações no exterior, dando-lhes um lugar e cuida para que elas comecem a existir como coisas sobre nossas mãos e diante de nossos olhos. O corpo é o nosso meio geral de ter um mundo. Fecha aspas. Sendo então o hábito parte integrante do nosso poder de dilatar nosso ser no mundo ou mudar nossa existência pela apropriação de novos instrumentos. Por esse ângulo, Merleau-Ponty diz algo importante que, no caso aqui, abre aspas, o corpo então entendeu e o hábito foi adquirido quando o corpo se permite ser penetrado por uma nova significação, quando assimilou um novo núcleo significativo. Dessa forma, a partir da assimilação do novo núcleo significativo dada pela possibilidade da penetração de uma nova significação resultante da motricidade, que o hábito pode se adentrar. Para Merleau-Ponty, este pode ser tanto associado a um hábito motor, quanto um hábito motor que seria uma extensão da existência contínua do nosso próprio ser no mundo, quanto como um hábito perceptivo, que se dá no horizonte perceptual do próprio corpo, que fornece a aquisição de um mundo ao adaptar-se ao convite do mundo. Por outro lado, Merleau-Ponty aborda que nosso corpo habita o espaço e o tempo, no sentido de que, abre aspas aqui, enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o tempo não são uma soma de pontos justapostos, nem tampouco uma infinidade de relações das quais minha consciência operaria a síntese, e em que ela implicaria meu corpo. Não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo, eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca. A amplitude dessa apreensão mede a amplitude de minha existência. Mas, de qualquer maneira, ela nunca pode ser total. O espaço e o tempo que habitam de todos os lados têm horizontes indeterminados que encerram outros pontos de vista. A síntese do tempo, assim como a do espaço, são sempre para se recomeçar. Fecha aspas. Por consequência, o movimento faz a síntese e justamente por isso é temporal. A unidade do corpo é comparável à estrutura de implicação do espaço, a parte antecipa o todo e o todo não é nada sem as partes. Isso não quer dizer que a formação do corpo seja um ponto mais ponto, mas que as diferentes partes do corpo são relacionais, uma implicando a outra, envolvendo-se e interpenetrando-se mutuamente. Merleau-Ponty afirma, abre aspas, assim a conexão entre os segmentos de nosso corpo e aquela que entre nossa experiência visual e nossa experiência tátil não se realiza pouco a pouco e por acumulação. É a partir do corpo que cada sentido institui um ponto de vista diverso acerca do mundo, capaz de se harmonizar com os demais em uma unidade intencional. Posto isto, os dados do meu corpo, seus segmentos e sua experiência não se dão por uma junção de partes, eles são o meu próprio corpo. Sob essa mesma perspectiva, Merleau-Ponty aproxima-se por uma comparação do corpo próprio à obra de arte, o que para ele é possível pelo fato de que a obra de arte, como por exemplo o quadro, não se pode, não é possível de se distinguir a expressão do expresso, cujo sentido é acessível por um contato direto, e que radiam sua significação se abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse sentido que tanto o próprio corpo, o corpo próprio, né, é comparável à obra de arte. Ele é um nó de significações vivas e não a lei de um certo número de termos covariantes. Na sequência, Merleau-Ponty trata no capítulo 5 o corpo como ser sexuado. A justificativa de tal análise é que, abre aspas, se queremos pôr em evidência a gênese do ser para nós, para terminar é preciso considerar o setor de nossa experiência, que visivelmente só tem sentido e realidade para nós, quer dizer, nosso meio afetivo. Fecha aspas. Ou seja, como um objeto ou um ser pode se colocar para nós pelo desejo ou pelo amor. É através do corpo, portanto, que o sujeito pode fechar-se ao mundo, como o exemplo do caso da fonia, que é mencionado dado neste capítulo, que ele parte de uma análise da moça que é do mesmo que o Binswanger utiliza, que, no caso da análise do Merleau-Ponty, que a partir da fonia da moça, que é uma experiência de campo, ela se singulariza em uma figura específica, fazendo um sintoma, mas sempre a partir de um fundo habitual ao qual permanece vinculada mesmo quando o recusa. Mas é também por causa do corpo que estamos abertos ao mundo e situados nele.
Por mais que haja um recolhimento, a existência corporal nunca torna-se inteiramente uma coisa no mundo. Sempre há algo de ativo nela. A existência se realiza no corpo e estamos fadados a um sentido no mundo. A sexualidade, então, é um modo de ser no mundo que não é redutível à experiência e nem a experiência é redutível a ela. Desse modo, a sexualidade faz parte da existência, de tal modo que, para Merleau-Ponty, não existe o ultrapassamento da sexualidade, assim como não há sexualidade fechada sobre si mesmo. Dessa forma, o último capítulo, o sexto dessa parte, o corpo como expressão e a fala, pretende suplantar definitivamente a dicotomia entre sujeito e objeto, ao descrever o fenômeno da fala e o ato da expressão de significação. Por esta razão, cabe iniciar abordando acerca da forma tradicional de concepção da linguagem, que toma as palavras ou as proposições como signos do pensamento. Independentemente da forma concreta que essa concepção assume, ela se aplica apenas naquela forma de linguagem que Merleau-Ponty chama de língua falada, parole parlant. Parole parler. Em contraste com essa, a forma autêntica de língua, parole parlant, que tem uma natureza expressiva. Segundo Merleau-Ponty, a palavra no seu estado nascente equivale a um gesto expressivo. O seu sentido é ali imanente, ela segrega sentido a partir de si mesma, a palavra, em suma, a linguagem, tem de ser entendidas também como fenômenos corpóreos. Quem primariamente fala não é uma mente que tentaria, através de signos arbitrários, cuja significação seria puramente convencional, transmitir os seus pensamentos e as suas representações a outrem. Quem fala, que comunica é primariamente o corpo. E ele se expressa através do mesmo tipo de operação presente em todas as formas de sentido que lhe são próprias, como a motricidade, a sexualidade, e etc. A palavra é um gesto que retoma outro gesto, tal como o meu corpo retoma as expressões e as posturas que são típicas de outrem. Por exemplo, as da minha cultura, do meu círculo de amigos, etc. As palavras são, segundo Merleau-Ponty, formas de, abre aspas, cantar o mundo, fecha aspas. Elas representam as coisas porque exprimem a sua essência emocional, tal como possibilitam a sedimentação e a criação de um saber intersubjetivo. O pensamento não existe anteriormente à fala, ele se consuma nela quanto ato, e finalmente é através da fala, pelo ato de expressão, que podemos chegar ao mundo cultural do qual o sujeito é copertencente. Enfim, podemos concluir afirmando a importância do conceito do corpo próprio para Merleau-Ponty, que trata-se da camada fundamental do sentido pré-reflexivo do corpo sujeito e de sua abertura intencional para o mundo, por meio de diversas modalidades de organização da facticidade da existência. Entre essas modalidades estão a espacialidade corporal, motricidade, hábito, sexualidade, expressão e fala. O corpo não é um poder incondicionado, ele nunca está totalmente liberto da sua situação de existência temporal no mundo, de fato, ainda que constitua um excesso sobre ela. Por fim, o corpo próprio é um conceito-chave de Merleau-Ponty para tratar-se da atribuição ao corpo de uma forma originária de ter acesso ao mundo, não como algo que é conformado à consciência, nem como fonte de todo o conhecimento, já que o significado das coisas e do mundo também formam uma estrutura que dá seu sentido em relação com o próprio corpo. Assim finalizo. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Bruno. Bastante conteúdo, né? Acredito que o professor Alex queira dizer alguma coisa. É isso, professor? Não, primeiro, Bruno, parabéns e obrigado pela apresentação, tá? Foi uma apresentação muito intensa, né, com bastante conteúdo e uma leitura também muito que denotou claramente o quanto você está aprofundado, está estudando a obra do Merleau-Ponty, está dominando os temas aí e como você tem também como todo mundo, né, que está estudando um autor, está numa fase ainda não é inicial, mas também não é você é um menino ainda, né, não é tão grande, mas você estuda um pouco tempo. A gente tem uma vontade muito grande de conseguir de querer falar de todos os aspectos num único tema, né? Sim. E você percorreu bem ali os capítulos sobre o corpo, né? Da fonologia da percepção.
Eu acho que, assim, tem umas coisas que você falou e que eu acho que vale a pena ressaltar, se você me permite reforçar, e se eu estiver exagerando, estiver errado, você vai corrigindo, a gente vai tendo um diálogo, né, que é muito importante. Sim, sim. Uma das coisas que você começa falando, e eu acho que isso é importante, é uma distinção que você fez entre o processo de redução, né, do mundo russeliano e a redução melopontiana, não é isso? Eu acho isso muito importante, né? Tanto o Merleau-Ponty, como o Russell, como toda a fenomenologia, de uma maneira geral, eles vão colocar em questão, por um lado, a atitude natural, que é a base de todos os nossos preconceitos do subjetivismo, do psicologismo, né, do julgamento de um julgamento das coisas, isso é bem importante, e que, na verdade, ela, para o Merleau-Ponty, sobretudo, diferente um pouco do Russell, eu acho, a atitude natural para o Merleau-Ponty não é a nossa atitude vivida no mundo concreto, direto, de uma ligação ou de uma, vamos dizer assim, de uma percepção dada da nossa inserção no mundo, né? Quando o Merleau-Ponty fala da atitude direta, ele fala de uma certa maneira de ver, da atitude natural, desculpe, de uma certa maneira de ver o mundo, que ela está, de um certo modo, encoberta por várias lentes, tá? Entre outras lentes, por exemplo, os dogmatismos das ciências, as ideologias, a própria filosofia, ela é natural porque, naturalmente, nós vemos assim, né? Por outro lado, tanto o Russell como o Merleau-Ponty vão combater o cientificismo, né? Então, isso é muito, muito interessante. É o fato de que a ciência se pretendeu ser um conhecimento universal, concreto, determinante sobre tudo, tal, né? E tem um detalhe importante, ela, na verdade, nos afastou do mundo, né? A ciência vai constituir aquilo que o Merleau-Ponty vai falar da relação de sobrevoo, né? Tem um tema importante que o Merleau-Ponty vai trabalhar num livrinho muito legal chamado Conversas, você conhece, né, Bruno? Sim. Que é aquele livrinho que ele escreve, faz os programas de rádio, e tem uma parte interessante do livro lá que ele vai retomar um belo exemplo do Sartre sobre o que é o limão. É muito legal. E o Sartre faz uma descrição profundamente viva do limão, profundamente vivida do que é um limão, né? Ele vai falar da amargura, do cheiro, da cor, da textura do limão. É um belo texto do Sartre, né? E o Merleau-Ponty vai dizer, não, para a ciência, o limão é um conjunto de moléculas, não é isso? Sem cor, sem gosto, sem tato, sem visão, sem nada, né? Então, quando o Merleau-Ponty está falando que, de uma certa maneira, por um lado, nós temos uma atitude naturalizada, tá certo? Naturalizada. Mas ela é naturalizada e, ao mesmo tempo, ela é poluída de diversas lentes no nosso contato com o mundo que nós nem percebemos, tá certo? Nós nem percebemos e que, na verdade, ela se interpõe na nossa relação direta com o mundo. Tá? Vou dar todos os nossos preconceitos, de uma certa maneira, eles são atitudes naturalizadas. Sim. E nós propagamos esses preconceitos sem entender ou sem perceber que, na verdade, nós estamos ou reproduzindo uma ideologia ou uma visão muito particular do mundo, muito relativa, e entendemos que isso é universal, e sem entender a origem de tudo isso. Mas é uma atitude naturalizada. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, por exemplo, a gente pode pensar que é uma atitude naturalizada nossa de olhar as pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade, vivendo na rua, e já julgá-las de antemão como preguiçosas, vagabundas, ladras, alguma coisa assim. Bom, a gente faz isso de uma maneira naturalizada. Mas se a gente carrega o que para fazer isso? A lente, ou, se a gente quiser, a ideologia, o juízo do, vamos dizer assim, da consciência burguesa. E a gente reproduz isso sem saber, e acha que é natural. Não é isso? Está claro isso, mais ou menos, se vocês... Sim, está bem claro. Ou, por exemplo, a gente pode pensar também numa perspectiva, daí olhando pela questão da visão, a gente pode olhar, eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fui passear em São Paulo, eu vou falar isso porque eu vou chegar no corpo lá, tá? Daí eu fui lá andar em São Paulo tem muita pichação, mais que Curitiba. E você pode não gostar, achar que é feio, um monte de coisa. E eu saí de Curitiba, que é uma cidade que tem pichação, mas não se compara a São Paulo. Curitiba é, de uma certa maneira, uma cidade que eu me acostumei com essa cidade, que ela, de um determinado, de modo geral, ela tem uma organização própria, tem vamos dizer assim, uma imagem muito dela, muito própria, que ela está muito mais voltada a um modelo de uma cidade, vamos dizer assim, que a gente pode tentar entender como límpida, não é nem limpa, é límpida, no sentido de, pelo menos o centro, os bairros próximos do centro. E disso para São Paulo é uma outra estética urbana que você se depara. E quando você vai lá, você leva a tua experiência de visão de São Paulo, de Curitiba para São Paulo, e a tua impressão, a sensação é julgar a cidade de São Paulo, ou tudo aqui, todas aquelas pichações, toda aquela urbanidade que é muito mais intensa do que aqui, julgar negativamente, né? Como suja, feia, né? Então tá. É uma atitude naturalizada, tá? Isso é interessante. Eu dei um exemplo do ponto de vista moral, dei um exemplo do ponto de vista estético, a gente pode pensar da questão da própria linguagem, né? As pessoas usam, por exemplo, uma falada, né? Então, Bruno, você me corrige, por exemplo, que a gente é criado e desde quando nós fomos criados, nós falamos naturalmente, assim, que tal pessoa judiou da outra. E quando a gente fala isso, a gente reproduz uma perspectiva, vamos dizer assim, é o verbo judiar, que nem é né? Ele é carregado de um simbolismo, de um preconceito muito grande, e nós somos sem necessariamente ter a intenção de ser. Nós fazemos isso naturalizado, de maneira naturalizada. Tá? Então, do ponto de vista geral, nós estamos no mundo assim, nessa questão importante que é de atitudes naturalizadas, que, na verdade, elas mais nos afastam do mundo das relações concretas, das coisas como elas são, tá? Porque elas são encobertas de máscaras, de verniz ideológico, de preconceitos, de um monte de coisa. E, de outro lado, nós também estamos no mundo, vamos dizer assim, contaminados pelos dogmas da própria ciência. Ou que necessariamente, ou pelos princípios, ou pelo discurso desenraizante da própria ciência, desconstrutivo. Que, por exemplo, começa, por exemplo, a descrever uma pessoa como um conjunto de reações autômatas. Descrever o corpo humano como uma junção de órgãos, de pele, de ossos, tá? Descrever o sistema nervoso, descrever todo o processo de interação humana a partir de uma perspectiva linear, mecânica, né? E que ela está errada? Eu acho que ela não está errada. Mas é uma maneira muito particular de ver o ser humano
que nós universalizamos. Uhum. Por exemplo, quando alguém descreve a Simone, né, cientificamente, tá certo, Simone? Ou descreve a Cris cientificamente, é possível descrevê-la cientificamente. Descreve, falando a idade, falando a altura, o cabelo, falando a cor da pele, a etnia, o local que nasceu, são todas descrições muito corretas. Daí pega, manda fazer um exame de sangue, descreve como está a tua saúde a partir disso, né? Daí, a partir disso, também faz alguns testes psicológicos, revela qual que é, vamos dizer assim, o teu perfil psicológico, né? E faz um mapa de vocês. E faz isso com as melhores premissas científicas. Tem uma descrição que até o Bruno chamou a atenção. O Merleau-Ponty não quer desmentir o mecanicismo, não quer necessariamente dizer que o subjetivismo está errado. Ele só quer dizer que isso não é suficiente para dizer o que nós somos. E que isso não, de uma certa maneira, não retrata a nossa presença, a nossa inserção no mundo. Essa descrição sobre a Simone, sobre a Cristiane, é uma descrição que diz muito de verdadeiro, mas não diz tudo. Tá certo? Sim. Uma minha visão sobre você, Bruno, não é isso? Ou diz muito sobre mim, sobre você, mas também não diz tudo. Sim, não diz tudo mesmo. Acho que todos os aspectos que você está dizendo está totalmente alinhado, certíssimo com o que o Merleau-Ponty coloca, tanto no... diria mais na filologia da percepção, mas também ele tem bastante coisa até na estrutura do comportamento, quando ele fala do organismo não ser reduzido a reflexos, meros reflexos e tal. Então tem também a ver com isso. Mas também eu diria que tem esse aspecto também, que eu acho que eu não pude enfatizar, porque daí faz parte de outro capítulo. Eu quis fazer uma síntese mais dos capítulos do corpo, que desse aspecto mais tanto intersubjetivo e relacional do próprio corpo. Isso eu acho bastante importante para essa análise em questão. Não, é isso mesmo, a questão interrelacional do corpo, da intercorporeidade, né? É um tema fundamental. Mas o que eu estava querendo, só retomando daquela coisa que você falou do subjetivismo, do mecanicismo e da redução ao mundo, tem isso. Então, o Merleau-Ponty vai dizer assim, de um lado tem a nossa presença naturalizada, de outro, a descrição nossa pela ciência. Mas será que eu tenho alguma coisa no meio de tudo isso? Entre essas duas coisas? O Merleau-Ponty vai dizer para a gente, não é que eu tenho uma coisa no meio entre essas duas coisas. Eu tenho uma presença que é entre a atitude naturalizada e a atitude dogmática, científica, que também foi naturalizada, o naturalizado do senso comum e o naturalizado da ciência, tá? Não sei se está claro isso? Entre essas duas atitudes, né, entre elas e anterior a elas e fundante a elas, eu tenho uma coisa que se chama a minha presença encarnada no mundo. Seria a condição de ser no mundo. Que me fornece uma visão do mundo, que me fornece um sentido do mundo, que me fornece um sentido das coisas, que fornece um sentido da minha própria existência, antes de qualquer discurso científico, antes de qualquer atitude naturalizada. E a minha presença encarnada no mundo vai formar aquilo que o Merleau-Ponty vai definir, onde a percepção se realiza como a dimensão pré-reflexiva da nossa existência ou a dimensão pré-reflexiva do ser no mundo. Não sei se está claro isso que eu falei para vocês. Então, quando o Merleau-Ponty ele faz o transcendental merleau-pontiano, né? Se a gente pode dizer isso, que o Bruno falou muito bem, diferente do Russo, ele é o transcendental encarnado. É o transcendental do nosso corpo no mundo. E aí,
todo o objetivo da filosofia merleau-pontiana é descrever o mundo que aparece e que é dado a partir desse transcendental encarnado. Tá? Então, é como se eu pudesse, assim, simplificando muito, né? O Marcos está ali, a Ingrid está ali. A Ingrid tem uma visão do mundo sobre a estética, literária, linguística, metafísica, assim como o Marcos, né? Uma visão científica, tal. Tudo isso, eu não estou dizendo que está errado tudo isso. Isso são lentes que a gente utiliza para ver o mundo. São mecanismos, são discursos que nós nos apropriamos ou que se apropriam do nós e que nos permitem compreender o mundo, fazer chaves de compreensão do mundo, fazer julgamentos sobre o mundo, sobre as coisas. E tudo isso tem como fundamento, tem como origem a nossa educação, a nossa convivência, a intersubjetividade, o que a gente estudou, o que a gente leu, que a gente escolheu, que a gente não escolheu, que escolheram para a gente, que formam o nosso... Mas também tem um fundamento prévio sobre isso, que é a nossa presença pré-reflexiva e encarnada no mundo. E daí eu quero fazer uma filosofia a partir disso. Eu quero voltar a essa presença e quero descrever. Eu quero descrever a vivência do corpo no mundo da Ingrid, do Marcos, da Simone, da Cristiane, do Ezequiel, do Francisco, de todo mundo, né, que está aqui. A do Bruno, a minha, né, da Isabel, de todo mundo que está aqui. Eu quero entender que eu quero chegar num momento em que esses corpos se comunicam entre eles antes mesmo de toda a linguagem instituída pela cultura, antes de todas as lentes instituídas pela cultura e pela ideologia, antes de todos os discursos dados. Eu quero entender a linguagem natural desses corpos entre corpos. Eu quero entender a visão. Eu quero voltar o momento da nossa existência bruta, selvagem. Sim, o Ponti vai trabalhar o momento dessa existência bruta e selvagem como um retorno, uma descrição do corpo próprio. Tá. Então, era isso que eu queria só introduzir, estou ficando sem voz, né? E pegar aí do que o Bruno falou, e daí, nisso, eu vou percebendo, e o Bruno pode me ajudar nisso, que quando eu volto nesse corpo, eu vou perceber que, entre outras coisas, eu encontro nesse corpo algumas maneiras de descrevê-lo, de reencontrá-lo. Um momento importante é pela motricidade. Então, tem um capítulo, a Fenomenologia da Percepção, e o que a motricidade vai me mostrar? É só uma pílula, tá, gente, agora aqui. E o Bruno colocou isso. Ela vai me mostrar que esse corpo próprio, ele tem um saber próprio. Um saber de si mesmo e do mundo. E ele tem esse saber porque ele tem uma relação com o espaço e com o tempo, com essas categorias a priori do entendimento que permite que a gente possa organizar as coisas no mundo, nossos juízos do mundo, mas o corpo tem uma relação com o espaço e com o tempo que é uma relação que pertence a ele, que constitui um saber próprio, que designa distâncias que são do corpo, que são diferentes do pensamento. Então, por exemplo, quando eu por exemplo, penso na motricidade, e o Merleau-Ponty vai explicar isso de várias maneiras, ele vai instituir um conceito muito importante, que é o conceito de esquema corporal, que é um saber do corpo sobre si mesmo no mundo.
Quando eu vejo penso no meu corpo, ele veja só, gente, vamos pegar um exemplo. Aprender a se movimentar no mundo, né, Bruno? Sim. Aprender a subir uma escada. Eu não entendo muito de robótica, mas tem um detalhe importante. Dizem que uma das coisas mais complexas para fazer um robô, um humanoide, né, imitando o humano, é justamente programá-lo para subir escadas de maneira como os humanos sobem. A grande dificuldade dos robôs é conseguir ordenar um passo depois do outro. Hoje já evoluiu. Mas para fazer isso, a gente tem que ter milhares de cálculos. Milhares de cálculos para poder que um robô dê um passo numa escada em relação ao outro. Mas o corpo humano desenvolveu um saber próprio que nos permite subir escadas sem pensar, sem ver, sem calcular. Quando eu volto, eu encontro no corpo isso. Para a gente é natural. Sim. Né? Para a gente é natural. A gente entende, numa perspectiva geral, o modo como o corpo desenvolveu um saber próprio que está presente no tato, no qual a gente sente as coisas e já sabe a força que deve ou não empregar para segurar, para proteger, para agarrar, para soltar. O Merleau-Ponty vai dar um outro exemplo que é belíssimo, que é um exemplo do esquema corporal, desse saber próprio, quando eu volto nele, e é o fato de que eu penso num jogador de futebol, que é um exemplo que está na estrutura do comportamento, é um exemplo belíssimo, um dos mais belos exemplos. Quando você imagina que um jogador de futebol, ele sabe os caminhos do campo, e ele sabe onde a bola vai estar antes da bola chegar, os pontos de intersecção, de cruzamento. E ele não precisa pensar, ele não precisa nem olhar para a bola. O grande jogador com inteligência futebolística, ele é um jogador que ele joga intuitivamente. Ele não vê a bola com os olhos, ele vê a bola com os pés. Ele não calcula quanto com a mente, com a cabeça, quantos espaços ele tem que dar. O cálculo é do próprio corpo. É de uma outra situação abstrata que não é da matemática. É abstração sensível. Então, o Merleau-Ponty vai falar assim, quando eu volto para o corpo e eu vejo toda a relação de movimento, e ele vai mostrar essa capacidade do movimento e esse saber do corpo sobre si, sobre o mundo, pela nossa capacidade que o corpo tem de encontrar objetos, de deixar um objeto na mesa e ele sabe onde está um isqueiro, usa muito, o pessoal fumava muito naquela época, né? Um isqueiro, um cinzeiro, e o corpo sabe lá, sabe como pega, ele sabe onde está sem pensar, pega o óculos, coloca a roupa, e aquilo vai constituir isso que eu estou falando, vai ser a base daquele saber habitual que o Bruno falou ali no trabalho dele. Né? É um corpo que, por exemplo, com os objetos, faz prolongamento do seu próprio corpo. Um saber sobre si mesmo que faz a bengala dele, uma bengala, um objeto inanimado, tá? Ser extensão do próprio corpo e ter sincronia com todos os movimentos do corpo. O saber sobre o corpo e sobre si mesmo, ele tem esse estranho poder, como eu vi, como a gente vivencia, a gente para pensar, de dar às coisas inanimadas, de fazer habitar nas coisas inanimadas uma certa ânima, uma certa vida, de se comportar como o próprio corpo. E eu sinto isso como meu próprio corpo. Então, quando eu começo a voltar para o corpo próprio, a primeira designação, né, que é da motricidade, depois tem a questão da sexualidade, que o Bruno falou,
tem a questão da linguagem, né, da fala falante, da fala falada, né, tem a intencionalidade operante, que é, ele citou lá bem o caso Schneider, que a gente pode discutir num outro momento, mas é isso, né, do que o Bruno falou, e do que dessa redução, desses dois momentos, tem essa volta do corpo, essa volta da filologia melopontiana para uma dimensão da nossa existência, que é essa dimensão pré-reflexiva. E nessa dimensão pré-reflexiva, eu encontro a nossa encarnação no mundo. E essa encarnação, ela não é uma encarnação solitária, não é onde eu reencontro um corpo em comunicação perpétua com todos os outros corpos. E é por isso que, quando eu volto nessa encarnação sobre o corpo, ela é uma volta política também. Tá certo? Porque eu reencontro uma dimensão onde os corpos, eles se reconhecem e eles se comunicam e eles reproduzem uma possibilidade de uma coexistência, de uma comunidade de existências de corpos sem os preconceitos naturalizados. E a questão do mundo cultural que também ele aborda. Eu não pude abranger com tantos detalhes, assim, mas aborda a questão da própria subjetividade, dos próprios gestos, ele aborda a questão também da dança, como você pode criar repertórios de dança, tal. Isso está relacionado à própria construção do mundo cultural em si. E como eu tinha colocado aqui, você tem certa perspectiva mesmo como sujeito, como co-pertencente mesmo a esse mundo cultural, com esse grupo meus de, sei lá, de amigos, como eu tinha falado, ou o grupo que me encontro. Você acaba meio que adentrando corporalmente e pegando hábitos nesse sentido. Essa relação do corpo encarnado, né, ela é o fiador de toda a relação que a gente tem desse mundo cultural, né? Exatamente. E, por outro lado, o Merleau-Ponty vai mostrar, são duas coisas importantes, né? Um conceito que ele vai trabalhar mais tarde e vai retirar do Husserl, né? Que é essa encarnação pré-reflexiva funda a cultura. Mas a cultura também funda a natureza, funda a encarnação pré-reflexiva. Os mundos se comunicam. Eles se comunicam, né? Sim. Eles se comunicam. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque esse mundo encarnado que a gente está falando, ele não é isolado também da ciência, dos preconceitos, de tudo. Ele está se comunicando com tudo isso, ele é modificado por tudo isso, como ele modifica o outro. A grande questão é que, no geral, nós esquecemos completamente disso. Mas é nesse mundo que nós encontramos, na minha opinião, vamos dizer assim, a noção de igualdade entre todos os seres, porque é a mesma condição transcendental encarnada por todos, exatamente. Então, eu acho que era isso que eu queria comentar, tá? Por hoje. E Bruno, obrigado aí pela leitura, tá bom? Acho que o André quer fazer uma pergunta ou quer fazer alguma participação? Pode falar. Não, boa noite. Obrigado pela participação aí do Bruno. Ótima explicação, do professor Erickson também. Eu só tinha uma dúvida, só queria... Porque teve uma parte que eu estava em trânsito e eu perdi um pouquinho da apresentação, em torno de 10 minutos. Eu não sei se você abordou isso, então, mas assim, é uma curiosidade minha, então eu vou fazer a questão. Enfim, né? Se abordou, só reiterar para poder entender. Você falou um pouquinho da relação forma e fundo, da relação da condição humana com o meio circundante, não sei se o termo seria esse. Eu queria saber se o Merleau-Ponty tem se ele aborda alguma questão de como é que se processa essa relação forma e fundo, se tem um princípio que organiza, qual seria o parâmetro para estabelecer as escolhas do que seria a forma do fundo dessa construção desse mundo circundante que está ao redor. Seria basicamente isso. Sim, eu abordei, mas não abordei essa questão relacional totalmente. Que essa questão relacional do circundante,
Ela se encontra, eu tinha mencionado já da estrutura do comportamento, também tem um pouco da questão da fenomenologia de percepção, que seria dada pela psicologia das formas. Travou? Não travou. Será que é travado aqui, perdão. Que se dá pela psicologia das formas, que dentro da relação, como se explica assim, mais para frente até quando vai falar de espacialidade corporal, que o corpo em relação com o seu espaço, o corpo como ser corporal em contato com esse espaço, em contato circundante com este meio, que daí até pode ser usada uma expressão da estrutura do comportamento como milieu, como meio vivente, como meio que do meu mundo, do meu, também outra expressão, um véu, do meu ambiente, como eu posso falar? O meu ambiente, meu mundo percebido, minha noção minha de mundo percebido, que não necessariamente não é o próprio mundo natural em si. Só posso aproveitar que eu vou ter que já sair para poder lecionar, né? Eu até Sim, falei para sim. a Simone. Se tem alguma... Porque assim, eu sempre passo, né? Estou no número pontinho sobre o Sartre. Eu sempre passo, né? Estou tentando faço o paralelo aqui, não sei se tem sentido ou não. Se há número pontinho alguma fala, enfim, em relação a se quando acontece de um mundo, esse mundo circundante ser adverso em demasia, e se tem alguma ação do corpo da consciência em relação a isso, ou não, se tem alguma, se o coeficiente de adversidade for muito resistente do mundo em relação à consciência e corpo, o que acontece com a condição humana no caso? Eu não sei se o Merleau-Ponty trata desse tema, mas enfim, é uma curiosidade. Agora sim, a questão da relação da consciência e mundo, e sim, questões das diversidades, mas eu não sei se eu peguei exatamente sua pergunta, porque teve uma hora que o áudio meio que desnivelou. Eu vou tentar Desculpa, reiterar. então. Eu vou tentar reiterar. É que assim, eu estava falando que eu estava ouvindo a sua apresentação e fazendo alguns paralelos com o Sartre, né? Sim, Que é a sim, questão, sim. enfim, natural. E aí a coisa que ficou na minha cabeça, né? Assim, essa questão da forma e fundo que você colocou aí, beleza, né? E se no Merleau-Ponty tem se ele aborda a questão assim, porque no Sartre, em determinado momento, no esboço da teoria das emoções, depois ele vai retomar no Ser o Nada, que tem um certo coeficiente pode acontecer uma situação de ter um coeficiente elevado de adversidade do mundo, de resistência do mundo em relação a essa captação do homem em relação ao meio circundante. Não sei se ele aborda isso, mas se aborda, qual que seria a ação da condição humana em relação a isso? Qual que é o resultado? Essa é mais ou menos a pergunta. Tá, eu acho Quer que que eu responda? Você quer responder? eu posso pode responder sim, Fica à mas vontade. qualquer coisa você complementa, professor. Tá bom. Sim, o Merleau-Ponty menciona assim sobre a questão da relação da consciência e mundo, e está assim nessa relação do figura e fundo, ou horizonte objeto, horizonte, assim, tá certo, tá sim relacionado nesse sentido. Para explicar assim, a grosso modo, assim, explicar de forma fácil, como o Merleau-Ponty menciona a questão do corpo sujeito, de que, né, como usando as palavras do próprio Erickson de hoje, que a partir do corpo que eu tenho contato também com o mundo, que eu tenho contato pré-reflexivo, que é essa encarnação, perante a consciência daí para Merleau-Ponty é uma consciência perceptível, uma consciência corporal, de que, como ele menciona, eu não coloquei daí nessa citação, que ele fala que eu não sou diante do meu corpo, eu sou meu corpo, não estou diante do meu, eu não estou diante do meu corpo, eu sou meu corpo. Então toda essa construção se dá nesse sentido. Agora a questão das diversidades, esse coeficiente de diversidades é como Merleau-Ponty chega sim a mencionar essas questões das diversidades, mas não, talvez assim para relacionar de forma sintética, talvez se o professor conseguir me colaborar nesse sentido, porque essa questão da diversidade é meio... Tá, eu acho o seguinte, essa é uma questão importante, né, a questão da Sim. diversidade e tal,
Sim, exatamente. E tem um ponto importante, assim, o Merleau-Ponty vai, inclusive, radicalizar uma perspectiva sartreana. Eu acho que depois, no final, elas se encontram, André, na minha opinião, que é a noção de situação. Sim, estou esquecendo. Então, tem lá no último capítulo da filologia da percepção a ideia da liberdade em situação. Né? E o Merleau-Ponty tem quando eu falei ali para uma coisa interessante, a natureza funda a história, e a história funda a natureza, a instituição, né, da história, da natureza, do mundo, né? Obviamente que, vamos dizer assim, todo o contexto social, físico que me envolve, eles são determinantes para que a autopercepção, a autocompreensão que eu tenho do meu próprio corpo e que eu tenho do mundo são significativos nessa inter-relação. O Merleau-Ponty tem uma frase que eu gosto muito e que ela se aplica sobre todas as relações, que ele vai dizer mais ou menos assim, se eu consigo lembrar. Até procurei aqui, mas eu não achei. Ele vai dizer menos assim: eu não sou inteiramente nem ativo no tempo e nem inteiramente um ser passivo no tempo, né? De maneira nenhuma. Um ser ativo ou um ser passivo. Eu não sou inteiramente vontade, nem inteiramente determinação, né? Porque eu sou uma existência lançada no tempo, né? Então, eu sou uma existência lançada no tempo. É isso que está em jogo nas forças que definem a minha existência e todas as adversidades e todo o momento que eu estou vivendo. E define a minha situação no mundo. Sim. Né? Então, eu estava pensando aqui, quando ele falou diversidade, eu estava pensando na questão do mundo cultural, por isso que eu pensava que eu talvez teria essa relação. Não, eu não sei se eu me fiz claro, não a diversidade. A diversidade. Resistência. Ele tem um texto, inclusive, que está publicado na obra Os Signos. Ele trata um pouquinho disso, mas não é tão diferente do que você está falando. Se chama O Homem e a Diversidade. Eu acho que é o homem, é o ser humano e a diversidade. Não lembro direito, tá? Eu acho que é o ser humano e a diversidade. Mas esse é um tema bem caro pro Merleau-Ponty. Achei a frase que ele diz assim: nós não somos, de uma maneira incompreensível, uma atividade junto a uma passividade, um automatismo dominado por uma vontade, uma percepção dominada por um juízo, mas inteiramente ativos e inteiramente passivos, porque somos o surgimento no tempo. Isso explica, de um lado, toda essa ideia de nós não somos inteiramente ativos, inteiramente passivos, mas porque nós somos, a gente poderia dizer, uma condição surgida, nascida no tempo. E todas as nossas diversidades estão ali, tá? Por esse tempo que é fundado, que é fundante ao mesmo tempo, fundado pela nossa vida, mas que ele é fundante da nossa própria existência. E é aí que as coisas se realizam. É nesse palco, André, que as coisas se realizam. E ele é muito sartreano, sabe? Está muito em linha com o Sartre, então, nessa perspectiva. Obrigado. Obrigado pela explicação. E Bruno, Erickson, fascinante mesmo. Gostei muito da explicação, da abordagem. Né? Acho que é bem interessante, eu prestei atenção do começo ao fim. Mas, enfim, né? Queria agradecer só. Eu vou pedir desculpas porque eu vou ter que sair agora, porque até expliquei para a Simone que eu tive que atrasar com meus alunos aqui, que eu tenho aula na faculdade agora à noite, né? E aí eu pedi para ter grupo de estudo para poder começar a aula em torno de 7h30, 7:20. Mas, enfim. Eu queria agradecer só a todos aí, enfim. Vai lá. Para quem não sabe, o nome do André também é o André, filósofo do samba, sabe? É autor de samba enredo, de escola, do grupo A do São Paulo, do grupo principal do Rio de Janeiro e tal. E você já deve ter ouvido algum samba enredo dele, que vocês não sabem, nem sabiam que era ele. Então é uma celebridade aí no nosso grupo, entendeu?
Nada, que isso. Que isso. Longe disso, longe disso. Mas agradeço aí as palavras, professor. Agradeço aí. Valeu, André. Um abraço para Obrigado, você. viu, gente? Boa noite aí. Obrigado, Simone. Até daqui 2 semanas. Te retoma aí. Obrigado. E eu vou agora para meus alunos aqui. Obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu, professor. Tchau, tchau. E alguém quer mais fazer algum comentário? Quer debater mais alguma coisa? Wagner, pode falar. Bem, primeiramente, boa noite a todos e obrigado, Bruno, professor Erickson, pelas falas. Eu sou meio novo no mundo da fenomenologia, eu venho mais da área da ética, mas eu tenho muita curiosidade, principalmente sobre o Merleau-Ponty. E o que o professor falou agora há pouco, né, sobre a questão do jogador de futebol, às vezes ele não vê a bola com os olhos, mas sim com os pés. E eu acho isso muito interessante. Me perdoe se eu cometer alguma gafe no meio, de fato, porque né, eu sou novo nesse tema, então ainda estou começando nas leituras. Isso me lembra muito uma fala do Ayrton Senna, que ele falava que, às vezes, dirigindo o carro, ele tinha medo, porque ele não sabia onde o Ayrton Senna começava e onde o carro terminava. Então, ele incorporava o corpo dentro do carro dele. Ele sentia... E muitas vezes os engenheiros falavam, olha, tem que mudar isso aqui no carro. E falava, não é isso que tem que mudar, é isso que tem que mudar, porque eu estou sentindo no carro isso, né? O corpo estava transcendendo até mesmo a parte da engenharia, da matemática. Tem uma fala muito engraçada do Nick Lauda, que uma vez perguntaram para ele numa entrevista qual que era o órgão mais sensível, mais essencial para o piloto de corrida. E daí acho que James Hunter respondeu que era os ouvidos, outro respondeu que era os olhos, e o Nick Lauda respondeu que era a bunda. Eles perguntaram, nossa, mas por que essa resposta? Ele falou, porque é ali onde eu sinto tudo, é ali onde eu sei que tenho que trocar o amortecedor, que o câmbio não está bom, que uma parte da aerodinâmica do carro está errada. Então, eu acho que, não sei se até seria interessante até procurar estudar questões de esportes radicais, né, que é onde a gente tem a concepção de como um esporte deve funcionar dentro do âmbito da matemática, né, você tem que fazer isso, você tem que chutar nesse momento, você tem que acelerar nessa curva, mas o corpo do ser humano como uma resposta transmissora, mais precisa até mesmo do que um programa de computador, do que uma estatística, que uma previsibilidade. Eu achei muito interessante isso, eu não tinha nunca pensado nesse ponto pela filosofia, eu achei muito curioso, e eu tenho uma outra dúvida também, e aí me perdoe se eu cometer uma gafe de não ter entendido isso, mas durante o texto até eu reli acho que umas 2, 3 vezes, eu ainda preciso acho que ler mais umas 2, 3 vezes. Ele aborda muito a questão do sentido definir um objeto. Seria isso? Por exemplo, eu escuto alguma coisa, eu consigo definir alguma coisa pelos meus sentidos? Ok, eu vou começar pela primeira pergunta, que é lá você faz relação com esportes e com Fórmula 1 e tal. Tá em relação direta com a questão da motricidade, como uma forma de conhecimento ou sentido do próprio corpo, que vai do esquema até o hábito. Essa questão do próprio Ayrton Senna falou que, como é mesmo, não sei, não pegamos Não sei, mais essas... não sei onde o Ayrton Senna começa e onde o carro termina. É a mesma coisa quando eu tô correndo. Ele É fala mais ou menos o assim. processo tanto de hábito corporal, mas também de corporação. Como coloca ali, por exemplo, o Merleau-Ponty na quarto capítulo, se não me engano, de que da bengala que vira um apêndice do próprio corpo. Então, tipo, o carro tá virando um apêndice do corpo do Ayrton Senna, no caso. Ele tornou-se um hábito e se organizou-se no esquema corporal que o Ayrton Senna usa para dirigir o seu carro, dirigir o carro de Fórmula 1 e tal. Também tem muitos estudos nesse sentido que utilizam a chave teórica ali, que a própria Simone, que foi me apresentar, falou, do esquema corporal e da imagem corporal, nesse sentido também de como correlaciona com o processo de corporificação e tal, até de uma extensão de uma autoconsciência para uma inteligência artificial, para objetos e tal. Tem estudos nesse sentido. Essa pergunta é bastante interessante. É uma pergunta até que está relacionada com a minha pesquisa, mas não vou entrar nos detalhes aqui. Agora, do último, outra pergunta, né, que o sentido como é mesmo? O sentido O sentido pode ajudar a definir o objeto, né? Eu escuto alguma coisa e eu defino o objeto pelo que eu escutei, por exemplo.
Não sei se seria correto afirmar isso. O Merleau-Ponty, ele fala de que como eu tinha até colocado no meu texto aqui, eu fiz o texto também em cima do artigo que eu coloquei como facilitador também, do Luiz Souza, que é um pós-doutorando lá de Portugal. O sentido em relação ao objeto, você não... Como posso falar? Estou tentando pegar aqui no sentido assim, de forma mais fácil. É que ele fala que o sentido se aprende forma, se aprende sim, já no próprio sentido, da relação com o corpo, mas ele fala também da questão de que... Ai, eu estou tentando encontrar aqui no meu texto, para voltar aqui, para literalmente felicitar aqui, calma. Cadê? Eu estou procurando aqui, literalmente. Quer que eu, Ai, quer que eu fale? não, pode ser também, mas eu Não. sei responder certinho, mas Ah, legal. tá falhando aqui. Mas é na ideia de que da relação com o corpo, sim, da audição e tal, o objeto está aprendendo de um sentido que se apresenta corporalmente. Isso que eu diria como resposta, mas ele também fala de que o objeto, faz uma crítica diretamente ao próprio Husserl, que eu estou tentando procurar aqui, meu Deus. Mas se quiser, o professor pode falar. Bom, sobre a questão aí que você falou do Ayrton Senna, né? É isso mesmo, acho que aquilo que eu falei da bengala e o Bruno retomou, né? Eu entendo que é essa questão, que é uma das coisas que eu falei que são, vamos dizer assim, magníficas no corpo, e talvez que só o corpo humano tenha isso, é de vivificar, de animar, de fazer das coisas uma extensão do seu próprio corpo, ou de estender o seu próprio corpo para as coisas, né? E daí de ter uma comunicação com essas coisas, de que aquilo que se passa com aquelas coisas chega para ele e dá um sentido, né? E a gente faz isso ou pelo contato direto, né, sensível, tátil com as coisas, ou pelos outros sentidos, pelo visual, né, pela audição, como você deu o exemplo disso, né? E a gente tem uma relação com as próprias coisas da natureza, que a gente às vezes anima pela visão que a gente tem das coisas. Tem um fenômeno que é dos objetos da natureza, é quando a gente vê esses objetos e transforma em espécie de ícones, né? A Cristiane trabalhou isso. E a gente vê objetos da natureza e vê formas humanas, vê formas vivas neles. Então, vários aspectos nós animamos, né? E nós aditivamos as coisas com o objeto. E é isso que torna o mundo mais interessante. E é isso que torna o mundo menos utilitarista, menos pragmático, mas também é pragmático, utilitarista, mas vivificado. Tá? Então, e o nosso corpo tem, que é a nossa encarnação no mundo, ela tem esse mágico poder, essa mágica potência de animar as coisas, de dar a elas sentido, de se comunicar com as coisas. Que se expressa corporalmente. E a gente faz isso. E isso, como você disse, as pessoas que estão pilotando, que estão jogando, né? É muito interessante isso, né? Tem uma colega nossa aqui, né, Cristiane, lembra dela, a Silmara, ela era fisioterapeuta, e o Bruno falou antes, e ela fez um trabalho sobre a noção de corpo próprio com pessoas amputadas e a reabilitação de pessoas amputadas. E no trabalho dela, tem uma parte que ela descreve, por exemplo, o fato de que, de um determinado tempo, a pessoa já não vê uma diferença entre o corpo orgânico dela e a prótese. O corpo não rejeita a prótese. Ele incorporou a prótese. E a prótese é a continuidade do próprio corpo dela, respondendo. Então, isso é importante. Isso ajuda a entender a pergunta que você fez. O Merleau-Ponty, ele tem uma coisa importante assim, tal, que eu acho fundamental quando a gente fala dos sentidos, né? Ele vai de uma
de uma certa maneira, entender que, contra uma teoria clássica das sensações, que ele vai se opor totalmente, que vai entender que as sensações são sempre, vamos dizer assim, aspectos, são sempre vivências atomizadas, particularizadas, tá certo? De determinadas essências, e que depois nós sintetizamos na forma de um juízo. Então, por exemplo, eu vejo o vermelho, não é isso? Eu sinto o rugoso, o tato tem esse poder, eu escuto o som agudo, né? Então, eu vou pegando diferentes caras, e como se a gente fizesse isso de maneira separada e conseguisse reunir e sintetizar num juízo. As percepções, elas fazem parte de um conjunto de, vamos dizer assim, elas são completamente sinestésicas, no sentido de que elas estão em movimento, elas se movimentam, elas são dinâmicas, e elas em si mesmas, cada sensação em si mesma, já é um ato de percepção. E não é um ato de percepção de uma qualidade, da cor vermelha, do rugoso com o tato ou do agudo. É um ato de percepção de uma coisa, de uma existência que está no mundo. Tá? Então, por exemplo, quando eu escuto um determinado som, eu não escuto um amontoado de notas. Um som, ele me dá a percepção de uma existência que vem de lá, de uma coisa que está lá, de um ser que está lá. E quando eu escuto um som, imediatamente eu já ligo a ideia de que tem um corpo, que tem uma matéria, que tem uma forma, que tem um tamanho, que tem uma dimensão. Já notou isso? Quando eu volto para o silêncio das minhas percepções, né, para a vivência íntima das minhas percepções, ou se você quiser das minhas sensações, eu vou dizer que toda sensação já é percepção de alguma coisa. Mas também tem a questão do campo, do que ele fala do campo fenomenal, do campo perceptivo, de que você não tem você não tem como se prender a só um conjunto de sensações, mas você tem que a questão pré-reflexiva de viver, do manifestar das sensações, como você falou da questão que essas sensações são propriamente dito percepções. E também eu tinha lembrado de uma questão interessante também da primeira pergunta, que eu tinha esquecido, de qual a relevância também do Merleau-Ponty até para estudos da filosofia da mente, no questão de chamar de externalismo, que está no 4Es, que está na questão, por exemplo, que eles usam, mas são pessoas mais atuais, eles usam de que antes você guardava número de telefone, uma lista telefônica, né? Agora você usa o celular para guardar essa memória do telefone e tal. É uma forma de extensão corporal. Eu espero ter contribuído aí, tanto para o debate quanto para essa sua pergunta, Wagner. Sim, obrigado. Professor Federico, eu gostaria de fazer alguma pergunta? Na verdade, assim, uma pergunta eu não consigo porque assim foi muito específica essa sua muito assim especialística, né? Eu não sou um especialista de Merleau-Ponty, mas me chamou um pouco, bom, a atenção essa parte sobre o hábito, assim interessante, mas sobretudo esses exemplos que o Erickson também fez, assim, que foram conversados sobre cena, futebol e tal, né? Aí eu assim tenho a impressão que esses exemplos não sejam apenas exemplos, né? Mas eles, assim, essa visão baseada sobre essa dimensão da cognição que não seja apenas visiva, perceptiva ou teórica, né? Mas seja
ver com o pé e tudo mais, ela, assim, foi objeto, está sendo objeto de uma discussão conforme a metáfora do esporte não seja apenas uma metáfora, mas seja uma verdadeira estrutura ontológica, né? Um conceito-chave para entender essa correlação originária e, entre entendimento e corpo, né? Na verdade, não necessariamente o esporte, mas o jogo, né? Tem um belíssimo livro de Fink sobre que se intitola Play, né? Como estrutura do mundo e tal. E, e digamos, o que é interessante nisso? Que é uma coisa que estava pensando também a respeito da questão da identidade, né? O fatto di che essa dimensão, né, digamos, di correlação originária entre corpo e entendimento, corpo e faculdade mental, ela si concretiza nessa dimensão de digamos, em inglês seria um skilled behavior, né? Ou seja, um comportamento caracterizado pela habilidade, né? E esse comportamento caracterizado pela habilidade é algo que, justamente na filosofia do esporte, foi discutido a partir de Merleau-Ponty, e em especial a partir do conceito de intencionalidade motora, né? Que tem Merleau-Ponty e que depois foi aprofundado por autores tipo Breivik, Moe, que são autores que trabalham especificamente essas questões. Depois, se quiser, eu te passo uns artigos, mas que eles são especificamente sobre esse aspecto, né? Que não é assim, é um exemplo muito eficaz, mas na verdade a gente poderia trabalhar com isso muito além, né? Do exemplo, porque realmente identifica essa originariedade, não identifica apenas no sentido de uma definição, mas de uma prática, e mostra também o quanto essa prática ela seja universal, né? Universal e universalizável, e mais uma vez não apenas através de uma forma lógica, mas através eh, de uma tendência, digamos, que caracterizza lo spirito umano, né? Tendência de justamente colocar em movimento si mesmo, né? E essa dimensão que na verdade na filosofia, na história da filosofia não é nova, né? E essa dimensão diz muito respeito à forma em que nós nos tornamos conscientes de nós mesmos, e não apenas de nós mesmos, mas também como assim integrantes de uma certa cultura, integrantes de uma certa história, né? Então, assim, na verdade não é uma pergunta, era só um comentário para assim chamar um pouco a atenção sobre essa dimensão do jogo, do esporte, que muitas vezes ela é caracterizada apenas pela dimensão lúdica, né? Pela dimensão de distração, mas na verdade diz muito a respeito da nossa, digamos, da existência humana, das estruturas da existência humana. Era isso. Exatamente, diz bastante mesmo. Tem outras aplicações também que às vezes são pensadas como campo lúdico, que estão mais relacionadas dentro da minha área que eu estou estudando, que, por exemplo, da realidade virtual, os óculos de realidade virtual, tem relação também com isso, de como o corpo e o esquema do comportamento do próprio corpo reage perante essa realidade aumentada. Também tem outros como do experimento da psicologia da ilusão da mão de borracha, que eu tô tentando lembrar, Rubber Hand, da mão de borracha, que
também tem a ver tanto com o esquema, mas também tem a ver como perante o tal campo perceptivo que a pessoa tem e de que o braço dela está aqui, ó, o que está em movimento, ele pensa que possa ser dado de uma ilusão ou uma construção do próprio corpo e pensa que aquele braço é dele. Ele associa como se aquele corpo, se aquele braço, aquele que seria um braço de borracha, seria parte integrante desse corpo, seria uma unidade, um segmento. Também tem muito a ver com essa questão com o corpo próprio. Que também o Merleau-Ponty menciona quando fala analogia à obra de arte. E eu estou interessado, sim, eu gostaria dos artigos que você menciona. Sim, depois te mando. São artigos que, veja, uma coisa, que são publicados, assim, um dos órgãos, né, dessa discussão se chama de Journal of Philosophy of Sport, né, que é uma autêntica disciplina. E, inclusive, essa rivista, Journal of Philosophy of Sport, é uma das revistas que são, digamos, entre as melhores do mundo na área de filosofia, né, em termos de classificação, de indexadores e tal. E é uma rivista que foi fundada pelo mesmo editor que fundou outra rivista importante, que é o Journal of Metaphysics, que é uma rivista, sim, uma das revistas mais importantes da história recente, da filosofia recente, desde que existem as revistas filosóficas na contemporaneidade. E, digamos, a princípio, em termos, né, de área, a filosofia do esporte é contemplada na área da metafísica mesmo, né? Justamente por ela investigar essa dimensão não sensível, né? Essa correlação que tem a ver com sensibilidade, mas não é um dado, digamos, objetivo, né? Não é algo que a gente consegue reduzir apenas à sensibilidade, né? E tem um debate interessantíssimo, como eu disse, não é contemporâneo, já tem outros autores, tem Montaigne, tem Hume, mas na época contemporânea isso está sendo muito, assim, discutido, mas eu te passo sim. Muito interessante. Também tem o Mané de Bihan, que eles pegam Mende Biran. que pega bastante essa tradição. Então, Merleau-Ponty, toda também a filologia em si. Não sei se o professor Erickson quer falar alguma coisa, quer comentar? Não, eu queria dizer que eu também concordo com o Federico sobre a perspectiva de não é só uma metáfora, não é só um exemplo, mas é na análise da volta, por exemplo, do jogador de futebol, que o Merleau-Ponty reencontra, por exemplo, a descrição do que é o esquema corporal, né? Então, é a própria vivência, né? Então, tem a ver antes e tem um artigo, inclusive, nessa revista que você citou, Federico, que é sobre a ideia de espontaneidade, que tem a ver com o que a gente está falando do saber do próprio corpo, ou caracterização do pensamento espontâneo como um ato de consciência, que é sedimentação e espontaneidade na relação corporal com o esporte, né? E é um texto que está discutindo aí, né? Nessa mesma revista aí, no Journal que você falou. Então, tem vários artigos sobre o Merleau-Ponty e sobre outros autores, né? Mas esse especificamente é um texto que vai falar aí sobre essa questão da relação do corpo e do movimento de movimento espontâneo e a exploração desse conceito. Então, eu concordo totalmente. E é um campo belíssimo de análise, de trabalho, né? Dá muito embasamento, tem a ver com a nossa vida também, direta. Eu acho isso bom, mas é um temaço esse. Eu nunca escrevi nada sobre o esporte, mas o Merleau-Ponty permitiria que a gente, ou a própria fenomenologia como um todo, mobilizasse conceitos fenomenológicos para entrar nesse campo. Sim, exatamente.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que foi. Acho que foi, também preciso ir também, né? E vocês também, imagino. Né? Lembrando que a gente tem um outro encontro ainda, né? Nós vamos falar mais ainda de Merleau-Ponty. Então, Daqui 2 semanas. Alguém... Então, pode falar, professor. não, tá bom. Posso tirar, parar a gravação aqui? Deixa eu só terminar rapidinho aqui, professor. Então, tá. Então, nós gostaríamos de agradecer o Bruno e o professor Erickson, parabéns pelas falas e pelas explicações. Realmente é bastante instigante como o Merleau-Ponty pensa a condição encarnada. Então, como eu falei, ainda bem que teremos mais um encontro sobre a fenomenologia pontiana, que será no dia 25, daqui 2 semanas. Então, por fim, gente, nós agradecemos a participação de todas e todos e desejamos uma boa noite, um bom final de semana. E a gente se encontra daqui 2 semanas. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, abraço. Tchau. Tchau.